Começando a nossa live. Oi, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite. Tudo bem com você, Rita? Oi, um beijo, sejam bem-vindos aí. Cristiano, oi. Vamos lá para mais um bate-papo na nossa sexta-feira, porque como eu sempre falo para vocês, eu preciso falar com vocês pelo menos uma vez na semana, né? E enfim, chegou a nossa sexta-feira, o nosso grande dia para a gente fazer um bate-papo legal aqui hoje sobre um assunto que me foi sugerido, tá? Por uma das nossas alunas, colegas, né? Do curso de especialização. Oi, Cris, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre um assunto, gente, muito importante, muito interessante e que no dia a dia do consultório a gente fica na dúvida, sabe? Porque você vai estar lá com a situação e aí? Para que rumo eu vou correr? Eu vou para cirurgia? Amanda, eu vou para cirurgia ou eu vou fazer o tratamento compensatório, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Exatamente. Isso, Cris, um beijo para você. E exatamente hoje, né, o nosso tema da nossa live é quais os limites para o tratamento ortodôntico. O que vai definir para nós se eu posso fazer o tratamento ortodôntico ou eu preciso pensar em um tratamento ortocirúrgico, tá? Você que tá aí comigo, você que vive o dia a dia do consultório, com certeza você já parou para pensar e refletir. Quais os parâmetros que hoje a literatura coloca para nos calçar, né, para nos guiar referente a esta grande decisão. Então, hoje é esse o tema da nossa live. E já que tá chegando o pessoal aí, vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Aproveita, mande o aviãozinho aí no cantinho inferior do seu celular para os seus colegas ortodontistas, tá? Oi, Bruno, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo, toda sexta-feira. Bruno, semana que vem nós vamos fazer a live na quinta-feira, tá? E semana que vem eu vou ter uma convidada, doutora, que vai falar comigo sobre um assunto muito também interessante e importante e que também a gente tem dúvidas no dia a dia do consultório, tá? Então, semana que vem eu espero vocês na quinta-feira, não a sexta-feira. Porque como eu falei semana passada, sexta-feira costuma ser o dia que você chega do consultório cansado e aí você quer descansar, não quer saber de estudar, não quer saber de ler nenhum artigo, você quer sentar em casa com a sua família, preparar o churrasquinho sem aglomeração, é claro, né? Só você e a sua família. Então, a gente vai trazer a live para quinta-feira, porque assim mais pessoas conseguem participar ao vivo comigo, não fica só assistindo depois a live gravada, tá? Bom, pessoal, e fiquem à vontade para colocarem aí para mim temas de sugestão, porque como eu estava falando, hoje eu vou falar de um assunto que me foi sugerido. Essa semana, na verdade, eu estou há quase 3 semanas em sala de aula, dando e ministrando aula nos nossos cursos de especialização aqui na IAP. E uma aluna que sempre está comigo nas lives, sempre me acompanha, falou: professora, eu vou te dar uma sugestão de tema para a sua live dessa semana. Eu quero saber, eu tenho dúvida no seguinte tema. Como é que eu vou definir se o caso é ortodonticamente tratável ou se o caso vai para cirurgia ortognática, tá? Porque nós ortodontistas, hoje nós trabalhamos bastante com a ortodontia em pacientes adultos. E se você parar para pensar no seu consultório,
Você encaminha todos os seus pacientes adultos para cirurgia ortognática? Outra pergunta para você. Esses pacientes possuem discrepância esquelética? Sim ou não? Então, como é que esses pacientes que possuem um grau de discrepância esquelética podem ser tratáveis, né? E qual é o grau de discrepância que eu não consigo tratar ortodonticamente, né? Então é isso que vai ser o nosso bate-papo de hoje. E, como eu falei, eu quero sugestão de tema, porque a intenção das minhas lives é ajudar, trazer mais informação, mais conhecimento para você, para otimizar o seu dia a dia no consultório e você executar uma ortodontia pautada na evidência científica e com excelência, tá? Então, nossa live de hoje, eu vou já passar aqui para o nosso slide, só um minutinho, para a gente poder então começar a fazer a nossa apresentação. Então está aqui, pessoal, deixa eu ajustar aqui certinho, todos estão vendo aí a tela do meu computador, tá? Quem sabe faz ao vivo, né? A gente acaba apanhando e aprendendo aqui com essa tecnologia que, querendo ou não, faz parte do nosso dia a dia. E aqui eu vou colocar para vocês, ó, quem tá comigo aí, durante a nossa live nós vamos discutir sobre este artigo científico, tá? Que eu trouxe hoje para poder pautar e embasar cientificamente o que eu vou apresentar para vocês, tá? É um artigo da American Journal de 2006. Inclusive, quem quiser esse artigo, e inclusive eu tenho ele traduzido, tá? Quem quiser é só comentar. Ao final da live, essa live vai ficar salva lá no meu feed do Instagram, aí do Instagram. Se você quiser o artigo em inglês e ele também traduzido, basta você comentar e eu encaminho para você. Terei a maior satisfação de contribuir com você, tá? Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre quais os limites para tratamento ortodôntico, certo? E vejam só, estamos nós aqui, ó, exatamente assim. Gente, será que o caso do meu paciente eu consigo tratar só com ortodontia? Ou eu preciso fazer a associação da cirurgia ortognática com a ortodontia? Qual é ou quais são os parâmetros que eu posso utilizar para me ajudar no diagnóstico, tá? Porque vejam só, você que está comigo e que é ortodontista, você sabe que são caminhos diferentes. Eu não posso fazer um diagnóstico mal feito, querer realizar o tratamento ortodôntico e no meio do caminho tentar ver se vai dar certo com a ortodontia ou se vai ter que ir para a cirurgia. Isto não pode e isto não combina, porque são caminhos diferentes. Até mesmo no começo do tratamento ortodôntico, eu preciso fazer a elaboração do plano de tratamento diferenciado. Além do mais, o meu paciente precisa estar de acordo, sabendo que o caso dele, se ele escolher, se ele estiver de acordo, vai então para a cirurgia ortognática, né? Então, pessoal, tem situações que são aqueles casos, não sei se você já passou isso no seu consultório, são casos que ficam exatamente em cima do muro. Ai, meu Deus, será que eu posso mandar para alguém me dar uma luz para ver se realmente eu consigo tratar esse caso? Tá? Então, a gente fica num labirinto, gente, porque a ortodontia
exige o quê? Muito raciocínio, né? E eu preciso também ter previsibilidade, né? Então, como eu falei, o caminho para o tratamento compensatório é um, o caminho para o tratamento ortocirúrgico é outro, tá? Então, nós sabemos que hoje, cada vez mais, nós estamos tendo pacientes adultos no consultório. E o que todos estes pacientes possuem? Uma queixa. Ele vem para o seu consultório buscando solucionar algum problema que ele não está contente. Então, ele vem com uma queixa. E, além do mais, este paciente, ele vem atrás, muitas vezes, de uma ortodontia o mais estética possível e ele não quer usar aparelho por muito tempo. Além do mais, eu tenho este fator nestes pacientes na fase adulta. Eu não tenho mais crescimento. Professora, quer dizer que realmente ele tem zero de crescimento? Ele não vai ter o crescimento ideal para você fazer a correção ou a interceptação de alguma alteração que esteja acontecendo, que seja esquelética, tá? Então, o que acontece? Esse paciente adulto, ele não tem o fator crescimento, mas ele possui má oclusão. E eu preciso definir se esse paciente possui uma má oclusão dentária ou uma má oclusão esquelética, porque vai estar diretamente relacionado ao prognóstico do caso, tá? Então, vejam só, para esses pacientes adultos, grande parte deles possuem o quê? Discrepância esquelética. E, para esses casos, existem dois tipos de tratamento para pacientes que não apresentam mais o crescimento ósseo, mas que possuem problemas esqueléticos. Então, pessoal, quem trabalha com ortodontia para o paciente adulto, ele vai poder realizar tratamento. Quais tipos de tratamento? O tratamento com a camuflagem ortodôntica por meio do tratamento ortodôntico convencional. Gente, o plano de tratamento, são os procedimentos que mais você vai executar no seu consultório ortodôntico, que é camuflar, esconder problemas esqueléticos onde na movimentação dentária, tá? Então, a gente acaba usando os dentes, a movimentação dos dentes, para esconder o que o esqueleto possui, a discrepância esquelética. E nós também podemos fazer o quê? O reposicionamento cirúrgico das bases ósseas. Gente, esse paciente, ele não possui mais crescimento. Eu não consigo mais ter resposta esquelética perante a mecânica ortodôntica ou a ortopédica. Então, o que esse paciente vai ter que se submeter caso a face dele seja muito desagradável e exista uma queixa, tá? Uma queixa facial. É a cirurgia ortognática com a ortodontia, tá? Então, vejam só. Independente do caminho que eu vá seguir, seja para o tratamento compensatório da má oclusão ou o tratamento ortocirúrgico, vai existir a mesma meta terapêutica, ou seja, vai existir o mesmo objetivo de tratamento, que é restabelecer a oclusão com a melhoria da estética facial do paciente e também dental, pensando no quê? Na estabilidade em longo prazo. Então, eu também preciso pensar em otimizar a estabilidade da má oclusão do meu paciente. E o que acontece?
Porém, eles possuem a mesma meta terapêutica, porém caminhos diferentes, tá? Então, se o paciente busca o tratamento ortodôntico, ele não quer ser submetido à cirurgia ortognática com o tratamento ortodôntico, eu preciso então ir para o caminho de tratamento compensatório. Mas quando é que eu posso compensar esse problema? Quando é que esse paciente realmente é cirúrgico, tá? Então é isso que nós vamos estar aqui durante essa aula estipulando e trocando ideia com vocês, tá? Gente, olha só o que eu achei na literatura, ó. Proft falou o seguinte, que uma das mais difíceis decisões para o ortodontista e o cirurgião é se o paciente com discrepância esquelética limítrofe, aquele exatamente em cima do muro, pode ser tratado com sucesso apenas com a ortodontia. Então, nós estamos falando de casos em cima do muro. Aquele caso que você não sabe se vai para a ortodontia ou vai para o tratamento combinado ortocirúrgico, tá? E aí, você pode cair neste dilema. Olha aí como a gente fica, ó. Porque você pode ter problema, tá? Se você ficar fazendo tentativas de camuflar problemas esqueléticos que são muito graves, tá? E aí, possivelmente, o que vai acontecer? Vai estender o tempo de tratamento e também comprometer o resultado final. Lembrando que eu só movimento o dente onde tem osso, tá? Então, eu preciso respeitar a face do meu paciente e as estruturas onde vai ser executado o tratamento ortodôntico, tá? E o que acontece também, eu preciso avaliar o caso para não submeter o meu tratamento a uma cirurgia desnecessária. Por quê? O caso é em cima do muro, mas eu consigo tratar ortodonticamente. Então, para que eu vou mandar ele para cirurgia ortognática? Porque se ele assim o for, ele vai acabar fazendo uma cirurgia desnecessária, tá? E o que acontece? Existe um consenso entre os clínicos de que a indicação básica, tá, para o tratamento ortocirúrgico é a existência de um problema esquelético de grande severidade, ó, que a correção somente ortodôntica é inaceitável. Vamos pensar, sabe aquele caso? Paciente adulto com uma maloclusão gritante, tá? Severa e uma face muito ruim. E pensem que esta maloclusão já está compensada. E mesmo assim, o seu paciente apresenta uma face desagradável e ainda uma queixa de que realmente ele quer resolver a face dele, buscar uma melhor harmonia daquela face. Então, esses casos, o meu tratamento ortodôntico vai ser um pouco eficiente para trazer benefício para esta face, porque a maloclusão é severa e já está compensada, tá? Então, existe esse consenso na literatura. E o que acontece? Quando a gente vai estudar e avaliar sobre o tema, pessoal, o grande problema que a gente fica na dúvida é que não é definido o limite do aceitável. Gente, sabe assim, não tem uma norma que fala assim, se esse valor for isso, vai para cirurgia. Se for menor, eu consigo tratar. Por quê? Cada caso é um caso, tá? A literatura, então, ela não é clara, nem tampouco unânime em traçar caminhos que separariam definitivamente aqueles pacientes que seriam bem tratados só com a ortodontia, tá? Ou também
com tratamentos combinados. Então, a gente não consegue achar, não existe esta regra, esta norma, porque cada caso é um caso, tá? Mas aqui eu vou dar alguns sinais, eu vou dar alguns parâmetros para vocês utilizarem como referências para ajudar e facilitar você a fazer o diagnóstico e planejamento do caso, tá bom? Então, vejam, para se decidir entre a cirurgia ortognática e a camuflagem ortodôntica, o que é preciso considerar? Então, vamos lá. Primeira regra, pessoal, eu preciso identificar se existe discrepância esquelética, tá? E qual é o grau dessa discrepância esquelética? E, antes disso, se existe o fator queixa do paciente, tá? Porque de nada adianta, por exemplo, eu ter uma discrepância esquelética, uma má oclusão severa e o paciente não querer ser submetido a uma cirurgia ortognática, né? Então, muitas vezes, quando o caso exige realmente a cirurgia combinada à ortodontia, muitas vezes é melhor até você falar, não, eu só consigo tratar o seu caso, nós só vamos ter um prognóstico ideal e chegarmos a um resultado satisfatório se realmente o seu caso for ortocirúrgico, tá? Então, está diretamente relacionado ao grau e severidade da discrepância esquelética. Também é preciso avaliar a discrepância oclusal. Qual é a severidade oclusal do seu paciente? Então, eu preciso ter a compilação destes fatores, tá? É preciso também avaliar a condição periodontal do caso, porque, como eu falei anteriormente, só consegue-se realizar a movimentação ortodôntica do paciente se o paciente tem osso, se o paciente possui uma boa condição periodontal, tá? E também, pessoal, que eu colocaria até esse último tópico como o primeiro dos tópicos listados aí, seria a estética facial, tá? Então, a estética facial, com certeza, ela vai ser o principal parâmetro aí desses fatores. Então, vejam, gente, que eu consigo camuflar, eu consigo esconder o problema esquelético através da movimentação ortodôntica na maloclusão de classe 2. Então, o paciente que é classe 2 e se eu pensar no padrão 2, dependendo da gravidade da face, como eu falei anteriormente no slide anterior, dependendo da severidade da má oclusão, pode ser compensatório ou vai ter que ir para a cirurgia ortognática. A camuflagem também pode ser realizada na má oclusão de classe 3, tá? Existem alguns parâmetros específicos do padrão 3 que você consegue fazer a compensação dentária e existem parâmetros que realmente o paciente precisa do tratamento ortocirúrgico. E a camuflagem ortodôntica também pode ser realizada nos pacientes que possuem mordida aberta, tá? Até essa foto aqui é do livro do professor Guilherme Jansson e do professor Fabrício Valarelli, que fala exatamente de tratamentos de mordida aberta, tá? Então, também a mordida aberta, exatamente a maioria das vezes, na maioria dos casos, nós fazemos o quê? Camuflagem ortodôntica da mordida aberta também, né? E o que acontece? O que é aceito hoje, conceito contemporâneo, que a camuflagem ortodôntica, ou seja, tratar ortodonticamente o paciente adulto ou encaminhar esse paciente para tratamento ortocirúrgico, eu preciso obedecer, além dos aspectos físicos do tratamento, que foram aqueles tópicos que eu mostrei anteriormente, eu preciso obedecer e ir de encontro à queixa do paciente, tá? A queixa do paciente
também envolvendo aspectos psicológicos, sociais e também pensar no valor, né? Esse paciente tem condição ou não de ser submetido a um tratamento ortocirúrgico. Se bem, o que acontece? Hoje, dependendo dos planos de saúde, é possível realizar o tratamento cirúrgico dependendo do plano de saúde, né? E o que é, pessoal, que a gente acaba vendo na literatura, olhando para os nossos livros, o que a gente consegue buscar e ter hoje de evidência científica. Então, nós fomos buscar esse artigo do Profit também, tá? Do artigo do Profit, da Eng Orthodontist, de 1997, onde ele coloca o tecido mole como limitação do tratamento ortodôntico, né? Um guia para o seu planejamento ortodôntico. Então, vamos ver o que eles colocam para nós aqui. Que nós, ortodontistas, nós precisamos nos apoiar em algumas considerações. Quais seriam, então, as considerações? Que o tratamento ortodôntico raramente corrige deficiências severas do terço médio da face ou o prognatismo mandibular, pois estão frequentemente associados a uma postura labial ou linha queixo-pescoço antiestéticas. Então, por exemplo, pacientes faces longas, pacientes faces curtas, pacientes que já são pacientes adultos, porém com prognatismo mandibular, né? Já eu vou passar um limite de overjet que a literatura fala para você que seria o ideal tratar ortodonticamente ou não, tá? Ainda avaliarmos, vejam só, deficiências mandibulares moderadas sempre são aceitas pelos pacientes, embora os ortodontistas tenham preferência por terços inferiores mais proeminentes. Então vejam que muitas vezes o problema está no ortodontista, porque nós avaliamos e analisamos face. Nós queremos o quê? Nós queremos quanto mais harmonia, melhor. Mas a literatura mostra que defeitos esqueléticos anteroposteriores relacionados à mandíbula, se for de grau até grau moderado, passa despercebido na população, tá? Os incisivos superiores não devem nunca ser retraídos para uma posição que cause uma inclinação negativa do lábio superior em relação à linha vertical verdadeira, tá? Então, eu preciso respeitar a harmonia dos lábios do meu paciente. E o que acontece? Avaliar a harmonia do ângulo nasolabial. Por exemplo, num paciente padrão 3, avaliar como é a região da maxila. O paciente possui retrusão maxilar ou o caso do meu paciente realmente é prognatismo mandibular. Então, tudo isso eu preciso avaliar e buscar finalizar o caso, tá? Com a harmonia do lábio superior com o lábio inferior. E o que nós temos aqui? Que para os pacientes que possuem padrão 2, ou seja, falei anteriormente para vocês, até grau moderado de retrusão mandibular, muitas vezes esse paciente não vai buscar tratamento ortocirúrgico, tá? Mas o que a literatura nos mostra? Aqueles pacientes do padrão 2 que possuem um perfil facial muito convexo e que já esteja compensado naturalmente, pode ser que esse caso realmente vá para a cirurgia ortognática, porque a natureza já compensou o máximo e mesmo assim a face do paciente ficou acentuadamente convexa. E aí nós temos aqui, por exemplo, avaliar a distância do pogônio à linha N-PERP. Lembram da linha N-PERP? A linha da análise de McNamara, tá?
Então, o que eles colocam? Se a mandíbula está tão retruída, ou seja, uma distância maior que 18 milímetros, tende a ser cirúrgico o caso. Também avaliar se o comprimento da mandibular for menor que 70 milímetros. Lembram da medida do McNamara também? COGN. Então, uma mandíbula muito pequena tende a ser cirúrgica. E uma FAI muito grande, que leva esse paciente, por exemplo, a ter uma face longa, tá? Como eu falei anteriormente, as discrepâncias muito verticais, os pacientes que realmente são caracterizados como paciente adulto face longa, ortodonticamente falando, eu não vou trazer benefício sozinho para essa face, tá? E relacionado ao padrão 3, o que nós temos aqui? Gente, o paciente padrão 3 pode ser que você vá fazer compensação dentária, né? Mas e aquele paciente do padrão 3 que possui um perfil acentuadamente côncavo, mais a queixa associada, mais um grau muito grande de severidade de retrusão da maxila, ou um grau de severidade muito grande de protrusão mandibular. Então, todos esses fatores pontuam e sinalizam mais para a cirurgia ortognática. E podem complementar esse slide no quesito do paciente estar assim e já estar compensado. Aí que eu não consigo realmente reverter o problema, porque ele já está compensado e mesmo assim com uma face muito ruim. Então aqui, ó, o nosso artigo que eu falei para vocês, quem quiser esse artigo, no finalzinho da minha live, a live vai ficar salva lá no meu feed, só você comentar na live, eu mando para você ele em inglês e mando também ele traduzido, tá? Então esse aqui foi um estudo piloto que determinou limites para o tratamento ortodôntico. Nós falamos anteriormente do padrão 2 e do padrão 3. E aqui eu trago para vocês limites relacionados ao overbite, que é a sobremordida, o overjet e a discrepância transversal. Vamos ver o que esse artigo nos pontua. Gente, o objetivo desse trabalho foi o quê? Foi determinar se existe acordo geral entre ortodontistas sobre os limites da terapia ortodôntica para correção das más oclusões esqueléticas relacionadas às más oclusões, ou seja, todos esses modelos que foram avaliados, que eu vou contar para vocês, eram de pacientes, tá, que já tinham sido tratados, mas foi selecionado um modelo prévio ao tratamento ou só ortodôntico ou ortocirúrgico, tá bom? Ou seja, esses pacientes possuíam já dentadura permanente, eram pacientes adultos. No artigo coloca que realmente esses pacientes já tinham sanados, passado da fase de crescimento, não tinha mais crescimento, então realmente eram portadores de maloclusão esquelética relacionada à maloclusão dentária. Quem foram que avaliaram esses modelos? Foram 28 ortodontistas, tá? Então, imaginem aqui os modelos e eles só podiam avaliar esses 3 fatores: overjet, overbite e discrepância transversal. E o que aconteceu? Eles separaram 10 jogos de modelos, ou seja, 10 jogos de modelos para ser avaliado o overjet, 10 jogos de modelo para serem avaliado overbite e 10 jogos de modelo para a discrepância transversal. Então, no total, foram quantos modelos? 30 modelos, tá? E vejam que foram modelos do departamento da Universidade da Virgínia, tá? Então, vejam só, como eu falei, 10 modelos para cada problema. Olha só, os 10 conjuntos que representavam a categoria de overjet, o overjet variou de -6 a 12 milímetros. Gente,
Pensa aí comigo, o que é um overjet de menos 6? É um paciente que tem o quê? Menos 6 overjet negativo, tá? Seria um padrão 3. E 12 milímetros positivo, lá na frente o overjet, tá? Vejam só também, e os modelos que apresentavam sobremordida variavam de mordida aberta, ou seja, tinham menos de 60% de sobremordida, ou seja, mordida aberta, a 100% de sobremordida, tá? Então, eles avaliaram desde mordida aberta, 60% de mordida aberta, a 100% de sobremordida profunda. E avaliaram também 10 conjuntos transversais da mordida cruzada, onde essa mordida cruzada estava relacionada ao cruzamento de um dente ou da arcada total, tá? Então, esses foram os parâmetros que eles utilizaram para avaliar e chegar à conclusão desse trabalho. Vejam só que os 30 conjuntos de modelos foram dados aos ortodontistas com as mesmas instruções. Eles só tinham que avaliar independente cada conjunto de modelos para o parâmetro indicado, overjet, overbite e o defeito transversal, tá? E o que aconteceu? Com base na quantidade dessa discrepância, indicar se a condição era ortodonticamente tratável ou não. Ou seja, esse caso você trata ele ortodonticamente ou esse caso você trata com ortocirurgia, tá? Vejam só, então os respondentes indicaram seu sim, se o caso foi tratável ortodonticamente ou não, se ele trataria aquele problema com associação da cirurgia ortognática. Qual foi a estatística que eles utilizaram? Os dados foram analisados estatisticamente usando regressão logística para relacionar o quê? A quantidade de discrepância com a probabilidade de que o paciente possa ser tratado ortodonticamente. Ou seja, eles vão fazer eles vão tratar o overjet com cirurgia ou associada ou só realmente com a ortodontia. E qual foi o resultado que eles chegaram? Vejam só, deixa eu pegar bem certinho aqui essa tabela. Vejam aí, essa é a tabela, pessoal, do overjet. Na primeira coluna, ele tem ali listado de menos 6, o overjet menos 6 a 12. Lembram que eu falei para vocês? Que a amostra possuía overjet de menos 6 a 12 milímetros positivo. E o que aconteceu? Gente, vejam que todos os parâmetros ali de negativo, de trespasse horizontal negativo, ou seja, menos 6 e menos 4, todos os ortodontistas não tratariam o caso se não tivesse a associação da cirurgia ortognática. O que isso quer dizer para nós, pessoal? Que a literatura aponta que um trespasse horizontal, um overjet negativo a partir de menos 6 pode ser cirurgicamente tratável, ou seja, eu não devo tratar só com a ortodontia, tá bom? Vejam que 28 ortodontistas, ou seja, todos os participantes desta pesquisa, tratariam só com a ortodontia os casos que possuem o overjet de 4 a 5, ó, tá? De 4 a 5, então todos indicariam só realmente o tratamento ortodôntico. E vejam que overjet maior, 12, 10, 11, 12, tendeu a ser tratado mais ortodonticamente, porém, alguns ortodontistas indicariam o tratamento ortocirúrgico, tá? E agora, avaliando esta outra tabela, overbite, sobre mordida, o que acontece? Vejam ali, mordida aberta, que é o primeiro item ali da primeira coluna, que é overbite menos 60.
o que acontece? Vejam ali que só 8 ortodontistas indicariam tratamento exclusivamente ortodôntico, ou seja, mordida aberta severa que você avalia e realmente ela é esquelética, o tratamento recomendado realmente é o ortocirúrgico. E vejam ali que se você tem overbite, olha que dado interessante, pessoal, até 100, ou seja, sobremordida profunda, ainda assim, bem profunda, ainda assim, eles indicam tratamento exclusivo ortodôntico, tá? Sendo que ali nós temos então ali, passando, né, de 20 milímetros, 50, 60, todos também tratados ortodonticamente, tá bom? E aqui nós temos, ó, o problema transversal de maxila. O que nós encontramos aqui é que em todos os graus de discrepância, os ortodontistas indicaram tanto tratamentos ortodônticos ou combinado com a cirurgia ortognática. E aí o que é preciso muito avaliar, né, pessoal, nesse caso, o grau de ossificação da sutura, se realmente esta atresia maxilar é dento-alveolar ou é esquelética. Inclusive no artigo eles colocam que houve bastante variação assim, porque em alguns modelos estava relacionado só a uma mordida cruzada de um dentinho só, enquanto de outros estava com atresia esquelética da maxila, tá? Então não estava bem, o problema não estava muito bem esclarecido, né? Então vejam só a conclusão. Com base nos resultados deste estudo, pacientes adultos com overjets positivos maiores que 8 ou overjets negativos de menos 4 milímetros ou mais não são tratáveis apenas com a terapia ortodôntica. Então o que acontece? Aqueles casos que possuem overjet negativo de menos 4 ou mais, maior que menos 4, menos 4, menos 5, menos 6, o indicado é tratamento ortocirúrgico. E se o overjet for maior que 8, 9, 10, pode ser que o caso seja realmente ortocirúrgico, tá? Da mesma forma, tratamento de uma discrepância transversal maior que 3 milímetros ou uma mordida aberta anterior também pode requerer cirurgia ortognática. Então vejam que, como eu falei para vocês, nesse trabalho existiam modelos que tinham só uma mordida cruzada dentária e outros uma atresia esquelética maxilar. Então por isso que ficou bem dividido ali, né? Os ortodontistas em indicar só o tratamento ortodôntico ou ortocirúrgico, tá? No entanto, em pacientes com sobremordidas entre 0 a 100%, a maioria dos ortodontistas acredita que eles poderiam sim tratar esses pacientes ortodonticamente. Então vejam que para a sobremordida, até uma sobremordida profunda, você pode tratar o paciente ortodonticamente. Não precisa encaminhá-lo para a cirurgia ortognática, tá? Deixa eu fazer o giro aqui para mim agora. Então vocês viram que nós falamos do padrão 2, do padrão 3, né? Isso, eu voltar aqui. Então, nós falamos, então, do padrão 2, do padrão 3, overjet, overbite e atresia maxilar. Então, vejam que, querendo ou não, nós temos alguns indicadores, né? Que podem fazer o caso seguir para a ortodontia ou realmente ortocirúrgico. Então, vai depender muito do diagnóstico do caso, se o paciente tem realmente a queixa facial, se realmente o paciente tem uma maloclusão esquelética severa, associada a uma maloclusão severa e que também já esteja compensada. E junto a todos esses fatores que eu apresentei para vocês, tá?
Eu espero, vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, ficou alguma parte do artigo que vocês não entenderam? Se tiver alguma coisa, pode me mandar aqui, pode me mandar lá no Instagram também, que eu vou deixar essa live salva para vocês. E se quiserem um artigo como eu falei, só deixar lá para mim escrito quero, que eu mando para vocês o artigo tanto em inglês quanto ele traduzido, tá? Eu espero, quanto tempo já passou? Quase 1 hora de live. Eu espero que eu tenha trazido, Luara, não sei se a Luara ainda está aí, eu espero que eu tenha contribuído com as suas dúvidas, né? Porque como eu falei, esse tema, esse assunto que eu resolvi abordar hoje, de uma forma bem didática, né? De uma forma bem simples. Sim. Ela tá me perguntando, prof, tem alguns casos que tem que alinhar primeiro antes da cirurgia? Sim, na grande parte das vezes a gente faz o tratamento combinado ortocirúrgico, tá? E o que acontece? Você precisa fazer um tratamento ortodôntico de descompensação do caso, para então ir para a cirurgia ortognática e o cirurgião realizar o ajuste e o reposicionamento das bases ósseas. Então, para isso, o paciente vai com os dentes já descompensados, tá? Então, é um trabalho em conjunto, ortodontia, cirurgia, e depois o paciente vem, Luara, para a ortodontia, para você fazer então a finalização do caso, entendeu? Para você fazer o refinamento do caso, tá? Foi essa a sua dúvida que você teve? Eu soube te explicar, você entendeu certinho? Bruno, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu tentei ser o mais didática possível nessa live, porque são fatores que existe também, ó. O Bruno colocou aqui o benefício antecipado também, Luara. Muito bem lembrado, Bruno. Que aí nesses casos você não faz a parte ortodôntica, tá? De descompensação. E aí depois o paciente vai fazer direto a cirurgia, tá? Então precisa avaliar muito certinho o caso, porque hoje existe também o benefício antecipado, tá bom? Que o paciente, se for possível, vai para a cirurgia sem o preparo prévio da ortodontia. Certo, Bruno? Foi isso mesmo que você quis dizer aí, não foi isso? Tá? Isso, entendeu, né? Luara, se tiver dúvida, escreve para mim lá depois para eu mandar para vocês esse artigo em inglês, para vocês verem certinho como foi feito o estudo e também ele traduzido. Eu tenho ele todo traduzido e eu passo com certeza para vocês. Pessoal, beleza? É muito bom falar com vocês pelo menos uma vez na semana. A Rosana passou por aí também. Rosana, um beijo pra você. E semana que vem eu vou falar com a doutora Bruna. Vai ser na quinta-feira. Isso, beleza. Eu vou deixar gravado, Rosana. E aí, semana que vem, na quinta-feira, eu espero vocês. Ó, cuidem-se. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. E semana que vem estaremos juntos na quinta-feira, tá? Muita saúde pra vocês, tá bom, Luara? Fui esclarecedora pra você, minha flor? Deixa aí um oizinho pra mim se foi esclarecedora pra você. Cadê Luara? Um beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.